Hoje eu decidi gravar num lugar diferente. Muita gente fala que recomeçar em qualquer país é algo muito difícil. E nós vivemos isso aqui em Portugal. E nesse vídeo eu vou contar uma história que eu nunca contei aqui no canal. E que eu tenho certeza que vai fazer você pensar sobre as dificuldades da imigração. E também vai fazer você refletir sobre até quanto você está disposto a passar para ter uma imigração de sucesso. Então fica até o final do vídeo e não perca essa história. E sem mais enrolações, vamos ao conteúdo. Bom, quando nós viemos para cá, nós nos planejamos financeiramente e nós trouxemos cerca de 5.000 euros. Foi o que nós conseguimos juntar na época, lembrando que nós viemos no ano passado, no ano de 2023. Talvez você pode até estar se perguntando, então esse valor ele é o suficiente? O que eu sempre digo para todo mundo tragam a maior quantidade de dinheiro possível, porque todo mundo sabe, imprevistos acontecem. E no nosso caso, o imprevisto foi referente à documentação. Como eu já falei em vídeos anteriores, o NIS do André ele demorou 3 meses para poder sair. Então não importa quantas vezes nós fôssemos à Segurança Social, nós enviávamos e-mails, nada disso, seja atendimento presencial ou online, resolvia para que o NIS dele saísse mais rápido. O que acontece muitas vezes é que a gente chega achando que vai ser tudo rápido, que o documento vai sair em uma semana, e na verdade era essa a minha expectativa também, porque eu assisti tantos vídeos no YouTube falando sobre a parte de documentação, tirei meus documentos em uma semana, era um dos títulos que eu mais via no YouTube. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha também essa expectativa de que tudo ia sair ali muito rápido, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Então, pensa só, se você vem preparado, achando que vai tudo acontecer em uma semana, tudo vai ser resolvido, e você se planeja financeiramente para essa uma semana e não vem preparado trazendo mais dinheiro, bom, tem grande chance de dar errado. O que eu te aconselho não venha achando que vai ser tudo fácil, venha bem preparado. E a gente sabe também que tem muita gente que paga para fazer os documentos. No nosso caso, nós não pagamos para fazer nenhum tipo de documento, nós optamos por nós aprendermos a fazer sozinhos, então todos os nossos documentos fomos nós quem fizemos. E por que a gente optou por isso? Para a gente entender melhor como que funcionava as coisas aqui. Afinal, a gente estava de mudança, para a gente não ficar também com aquela dependência em relação a uma pessoa que vai resolver as nossas documentações. Se você me perguntar, compensa pagar? Eu vou te dizer que depende. Se você não tem interesse em aprender como que faz os documentos, pode ser interessante para você pagar. Até porque muitos deles têm diversos contatos dentro desses órgãos que acabam até agilizando algumas documentações. Só que, como eu falei, é importante sim você ter uma certa noção em relação aos documentos para você não ficar dependente. Até porque depois de certo tempo você vai ter que fazer alteração de morada fiscal. E se você não tiver esse conhecimento a respeito dos documentos, você vai ficar mais uma vez dependente. E se você nunca ouviu falar desse serviço que é prestado por algumas pessoas que fazem diversas documentações e está pensando, mas quanto será que custa? O que eu tenho para te dizer normalmente os valores deles estão em torno de 30 a 50 euros por documentação. Varia muito de pessoa para pessoa, de localidade para localidade e também do tipo de documento que você vai fazer. Inclusive, tem gente aqui também que presta um outro serviço que é muito comum para imigrantes, que é o relocation. O relocation ele tem sido muito procurado por brasileiros que vêm morar aqui em Portugal, porque é um serviço que a pessoa consegue alugar um imóvel aqui em Portugal ainda estando no Brasil. Queria tanto que tivesse um solzinho no meu vídeo, mas hoje ele não colaborou. Ele é um serviço de assessoria para que a pessoa consiga de fato alugar, como eu já falei, e muitas vezes já prestam outros tipos de serviço, contratando internet, luz, água. Então eles fazem toda essa parte de assessoria para quando a pessoa chegar aqui já tá tudo certo. E será que vale a pena? Normalmente essas empresas cobram cerca de um salário mínimo ou um pouquinho menos, fora os valores que você vai ter que arcar do contrato. Por exemplo, a caução, a renda. Então, se você pretende contratar esse tipo de serviço, você também vai precisar se planejar referente a esses outros valores, porque não é só o serviço de relocation.
Normalmente tem ali ainda a caução e a renda, que vai variar de contrato para contrato. E como que é por imobiliária aqui? Por imobiliária, para quem está começando, é ainda mais difícil, até porque eles pedem fiador, declaração de IRS, tem uma sequência de documentações que tornam todo esse processo cada vez mais difícil para quem está começando. E agora eu vou falar a minha visão daquilo que eu acredito que seja a melhor opção para quem está vindo aqui para Portugal, para quem vai recomeçar aqui. Eu penso que a melhor alternativa é o quê? Você alugar um lugar para você ficar por Airbnb durante um mês. E por que que eu sempre indico isso? Vocês vão sempre me ver falando nos vídeos que eu considero essa a melhor opção. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós chegamos no Porto. Porto foi o primeiro lugar por onde nós passamos, mas as oportunidades começaram a surgir na região de Aveiro. Se nós já tivéssemos vinculados a um contrato de arrendamento com período longo, nós não poderíamos aproveitar essa oportunidade. Nós teríamos que cumprir ali certinho o contrato. Por isso que eu sempre falo sobre essa forma, porque você chega, conhece a região, vê aquilo que você gosta, o que você não gosta, vê se as oportunidades vão surgir para você ou se de repente você vai ter que procurar em um outro lugar. Então, essa flexibilidade ela é sensacional para quem está começando. Talvez você está aí se perguntando, mas um mês é o suficiente? E eu te digo que sim, um mês é suficiente para você ir fazendo alguns contatos ali. Não se preocupa, porque se você planejou financeiramente, você não vai ficar sem lugar para ficar. Pelo menos aí um quarto, alguma coisa assim, você vai conseguir sim encontrar. Um mês é suficiente para você fazer aí os seus contatos e encontrar um novo lugar. E agora chegou a história que eu prometi para você, que eu nunca contei aqui no canal. Mas antes, deixa aqui o seu like, porque assim você ajuda muito o nosso crescimento e nos incentiva a compartilhar cada vez mais as nossas experiências. Eu prezo sempre por um conteúdo de qualidade e verdadeiro. Eu estou sempre respondendo lá no Instagram todas as dúvidas de vocês, viu? Inclusive, eu agradeço o carinho de vocês aí, tem muitos inscritos que conversam com a gente e, na verdade, viram uma verdadeira amizade. Eu também sempre leio os comentários de vocês, que vocês deixam aqui com muito carinho. Então aproveita para deixar aqui nos comentários se você já nos acompanha há bastante tempo ou se de repente vocês nos conheceram agora. Voltando à história inédita, quando nós chegamos aqui em Portugal, ou como eles dizem, cá em Portugal, nós ficamos um tanto preocupados em relação ao nosso orçamento. Então nós fomos bem cautelosos. Então nós estipulamos um orçamento diário no valor de 5 euros. Ou seja, 5 euros para eu e o André comermos o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. E esses 5 euros não é por pessoa não, hein? Era para os dois. Então nós fomos no mercado mais próximo. A gente não tinha muita opção, até porque a gente ficava a 1 hora da primeira estação de Vila Nova de Gaia e o único mercado mais próximo ali era o Aldi. Então o Aldi foi o primeiro mercado que a gente foi aqui em Portugal. E você não vai acreditar o que nós achamos que encaixaria nesse orçamento. E aí, o que você acha que encaixaria nesse orçamento? Bom, o que nós achamos dentro desse orçamento era pão com mortadela e chá. Eu sei, chá não combina com pão com mortadela, mas era o que era mais barato na época. Outra coisa que eu já estava esquecendo de falar para vocês, a gente comprou isso na época até porque a gente tinha algumas limitações. Nós estávamos em um quarto, que era de fato somente o quarto, não era uma casa em que nós alugamos um quarto e a cozinha era compartilhada, os espaços eles eram compartilhados. Era de fato só um quarto. Então, o que nós tínhamos para preparar as nossas refeições era uma cafeteira, uma chaleira e um micro-ondas. Nada que tivesse que ser preparado num fogão, a gente poderia escolher como alternativa. E só para vocês relembrarem, eu vou deixar aqui no card o vídeo desse primeiro quarto para que vocês possam relembrar com a gente como que era esse começo e como que foi o nosso primeiro quarto aqui em Portugal. Ó, eu gosto muito de pão com mortadela, mas comer no café da manhã, no almoço, no café da tarde e na janta, chegou até um momento que eu já não tava nem mais tomando chá, só tava comendo de fato pão com mortadela, porque eu já não tava aguentando mais o cheiro do chá. Mas o André seguia firme tomando chá, pão com mortadela, e era isso em todas as nossas refeições. Talvez você tá pensando que é frescura minha, mas o que eu te digo é,
Só experimenta comer em todas as suas refeições pão com mortadela e chá, que aí a gente começa a conversar se é frescura ou não. É, galera, foram 28 dias comendo só pão com mortadela e chá. Depois desses 28 dias, nós voltamos a comer comida normal, por assim dizer, né? E foi até no Sabor do Gaúcho que eu indiquei em outro vídeo, que fica lá no Alameda. Não sei se eu achei também tão saboroso assim, porque na verdade tinha muito tempo que eu não comia comida de sal, né? Mas assim, eu gostei bastante do sabor, voltei lá outras vezes, mas digamos que nada foi melhor do que a primeira vez, porque a primeira vez, nossa, eu já não tava mais aguentando não comer comida de sal. E logo em seguida foi a nossa mudança para o nosso segundo quarto do Porto, que eu também vou deixar linkado aqui no card para vocês relembrarem, ou quem não viu na época até conhecer junto com a gente. Esse quarto ele já ficava melhor localizado, ele tinha um espaço compartilhado, então assim, nós alugamos um quarto, mas tinha assim uma cozinha para a gente preparar as refeições. Então nós voltamos a nos alimentar normalmente. Nossa, se vocês não sabem o alívio que foi, porque assim, eu já não estava mais aguentando comer pão com mortadela. E sinceramente, depois desse período, eu não comi pão com mortadela de novo. E foi um negócio que ficou tão marcado que agora toda vez que eu bebo chá, eu me lembro de toda essa situação de novo. É, pessoal, às vezes as pessoas olham as fotos, olham aquilo que a gente conseguiu conquistar durante esse tempo aqui em Portugal e nem imaginam as histórias que a gente viveu por aqui. Tem muito mais histórias pra gente compartilhar com vocês de diversos desafios que nós enfrentamos até nos estabilizarmos. Essa é uma história que nós temos e que pouquíssimas pessoas sabem que a gente passou por isso. E agora eu não posso deixar de te perguntar: até quanto você está disposto a abrir mão da sua zona de conforto para fazer a sua imigração dar certo? Aqui, a questão da mentalidade é muito importante. Nós viemos para aqui para fazer dar certo. Era o tudo ou nada. E se você já vem com uma mentalidade mais tipo, eu vou ver se vai dar certo, se não der certo, qualquer coisa eu volto. Pode ser que quando você passar por algum desafio, você pense em voltar para o Brasil ou para o seu país de origem, ao invés de persistir. Tem hora que a gente até esquece que a gente também enfrenta vários desafios na nossa terra. Então, venha com a mentalidade de fazer dar certo e pense sempre: até quanto eu estou disposto a abrir mão para ter uma imigração de sucesso? E como a gente sempre fala, planejamento financeiro. Bom, eu decidi compartilhar essa história tão pessoal para vocês terem uma noção de como foi o nosso recomeço aqui em Portugal. E eu tô sempre compartilhando por aqui a realidade de um recomeço de quem não conhecia ninguém aqui em Portugal, veio sem conhecer ninguém, resolveu todas as questões de documentação sozinhos. E estamos construindo constantemente novos aprendizados. Então não deixa de se inscrever aqui nesse canal e deixar o seu like também, tá certo? Até o próximo vídeo!